alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, enfermeira, estou acompanhando a nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana 2. Hoje o nosso tema da aula será Sistema Linfático e Imunidade. O nosso tópico, vai ser Fisiologia do Sistema Linfático. Quais são as funções do sistema linfático? Ele vai drenar o excesso de líquido intersticial. Os vasos linfáticos, eles drenam o excesso de líquido do espaço intersticial, dos espaços teciduais e vão devolvê-lo ao sangue. O que é esse líquido intersticial? Nós sabemos que os tecidos são formados por um aglomerado de células e o espaço entre as células, ele vai ter o líquido. Esse líquido é chamado de líquido intersticial. Quando há um excesso do acúmulo de líquido intersticial, pode ocorrer o edema, certo? E o edema, ele vai ser esse acúmulo que pode trazer ali uma série de consequências para a circulação do indivíduo. O sistema imunológico vai fazer o papel de reabsorver, de drenar este excesso de líquido, evitando assim a formação do edema. Essa função vai conectá-lo intimamente ao sistema circulatório. Sem essa função, seria impossível a manutenção do volume de sangue circulante. Então, além deste papel na drenagem do líquido intersticial, ele também vai ajudar a manter o volume de sangue que está circulando em parâmetros normais, em parâmetros dinâmicos. Nós vamos querer um equilíbrio para que não haja esse excesso de volume. Vai também transportar os lipídios que são oriundos da dieta. Os vasos linfáticos vão transformar os lipídios e vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, que elas vão ser absorvidas pelo sistema digestório. Então, ao longo do sistema digestório, essas vitaminas que elas são adquiridas através da dieta, os vasos linfáticos vão fazer esta circulação delas ao longo do corpo. Ele também vai desempenhar respostas imunes, ele faz parte do sistema imunológico adaptativo. O tecido linfático ele vai iniciar respostas altamente específicas, que vão ser dirigidas contra micro-organismos ou células anormais específicas. Então, o que isso significa? Quando nós temos uma resposta específica do sistema imunológico, nós estamos falando de imunidade adaptativa. Então, ele vai estar trabalhando em conjunto, certo? Para respostas que são altamente específicas. Os vasos linfáticos e a circulação da linfa. O que é a linfa, gente? Vai ser o líquido extracelular, líquido intersticial, quando ele passa para o interior do vaso linfático, ele vai ser chamado de linfa. Os vasos linfáticos, eles começam desde os capilares linfáticos. Lembra lá aqui no sistema circulatório? Nós temos os menores vasos sanguíneos, que são os capilares. Aqui no sistema linfático, os menores também serão os capilares. Mas aqui no caso, nós estamos falando de capilares linfáticos. Esses capilares, eles vão estar localizados nos espaços entre as células e eles são fechados em uma das extremidades. Por que são fechados? Para garantir que o líquido linfático, que a linfa, ela flua em apenas um sentido. Então, passou por aquele capilar, vai fechar a válvula, vai para o próximo, fechou a válvula. Então, ele vai fluir sempre na mesma direção. Assim, os capilares vão formar os vasos menores, não os capilares sanguíneos, eles formam as vênulas e as veias. Já no sistema linfático, ele vai formar os vasos linfáticos maiores. Então, nós temos os vasos de menor calibre, que são os capilares. Depois, eles vão convergindo, formando os vasos linfáticos maiores. Eles vão se assemelhar às pequenas veias. A diferença vai ser que as paredes serão mais finas e vão ter mais válvulas. Ao intervalo dos vasos linfáticos, a linfa vai fluir pelos linfonodos. O que são esses linfonodos? Eles vão ser órgãos encapsulados em forma de feijão, que eles consistem numa massa de linfócito B e T. O que é linfócito B e T? São células que elas também vão auxiliar no sistema imunológico adaptativo,
Logo, quando estamos falando de sistema linfático, nós estamos falando das células linfóides, células linfócitos B e T. Na pele, os vasos linfáticos vão se encontrar no tecido subcutâneo e geralmente eles vão acompanhar a veia. O tecido subcutâneo é a nossa terceira camada da pele. Nós temos a epiderme, derme e hipoderme, o tecido subcutâneo. Lá que nós vamos ter uma grande concentração de vasos linfáticos, que eles estarão em conjunto, é como se eles se entrelaçassem às veias. Os vasos linfáticos das vísceras, dos nossos órgãos internos, geralmente eles vão acompanhar as artérias, formando um plexo ao redor delas. Quanto maior o calibre do vaso sanguíneo, que o vaso linfático está acompanhando, maior vai ser o calibre também do vaso linfático. Então, os tecidos que não apresentam capilares linfáticos serão os tecidos conhecidos como avasculares. Avasculares, de que não há vascularização. Quais são esses tecidos que são avasculares? São a cartilagem, a epiderme e a córnea do olho. São exemplos desses tecidos avasculares. Os capilares linfáticos são os vasos mais periféricos do sistema linfático e eles têm a característica de ter uma alta permeabilidade. O que é uma alta permeabilidade? Vai ser uma característica que ele tem essa possibilidade de tanto absorver o líquido que está externo, quanto também retornar esse líquido que estava internamente dentro do capilar. Alta permeabilidade. Que a permeabilidade vai possibilitar o transporte ao redor da membrana. Através da membrana. E eles também têm um fundo cego, que a extremidade periférica vai ser fechada. É como uma armadilha. Ele vai se afunilar e o líquido passou, ele não retorna pelo fundo cego. Então, ele vai sempre fluir no mesmo sentido. As paredes internas vão ter esses mecanismos valvulares, que vai fazer com que a linfa flua somente em direção do coração. Quando nós estamos falando dos vasos sanguíneos, nós temos a bomba, que vai ser o coração, para fazer força para enviar este líquido. No sistema linfático, nós não temos essa bomba, nós não temos o coração. Então, as válvulas vão ser responsáveis por mandar este líquido e vai fechar para que ele não retorne. O encontro dos capilares vão formar os vasos linfáticos e no trajeto dos vasos linfáticos nós vamos ter as estruturas de aspecto circular, que vai ser os linfonodos. Os linfonodos vão ter essa função de filtrar a linfa. A linfa é o líquido que está dentro dos vasos linfáticos. Após a linfa ter sido filtrada pelos linfonodos, os vasos linfáticos vão se unir e formar os troncos linfáticos. Os troncos linfáticos eles vão ter ali uma quantidade de 5 no corpo humano. Nós temos o tronco jugular direito e esquerdo, 2, tronco subclávio direito e esquerdo, 4. E nós temos os troncos mediastinais, direito e esquerdo, tronco intestinal e os troncos lombares, direito e esquerdo. Os troncos jugulares, eles vão drenar a linfa da região da cabeça e do pescoço. Então, conforme a gente vai ter a noção de anatomia básica do ser humano, conforme a localização anatômica deste vaso, desse tronco linfático, ele vai absorver a linfa ao redor das regiões que estão próximas a ele. Então, se ele está na jugular, nós encontramos ali na região do pescoço. Ele vai drenar tanto a região da cabeça quanto do pescoço. Já os troncos subclávios vão drenar dos membros superiores, a parte do tórax e do dorso. Membros superiores, porque o tronco subclávio ele passa pela artéria subclávia. A artéria subclávia ela vai ter um caminho que ela vai passar abaixo das clavículas. Nós temos os troncos lombares, que vão receber a linfa dos membros inferiores e de alguns órgãos pélvicos. E o tronco intestinal vai drenar
a região abdominal. Na região abdominal nós temos várias artérias, nós temos vários vasos, uma região que ela é altamente irrigada. Então, nós precisamos deste tronco para absorver o líquido que está ali próximo. A linfa que ela vai chegar aos troncos, então ela vai ser drenada para 2 grandes ductos. Então, nós temos os capilares linfáticos, os vasos linfáticos que vão formar os troncos linfáticos. 2 troncos que eram 5, nós vamos formar 2 grandes ductos. Então, nós viemos da menor unidade para a maior. Os 2 grandes ductos, o ducto torácico, que ele vai ter início na cisterna do quilo, e não uma dilatação na região anterior à segunda vértebra lombar, certo? L2, quando nós formamos das vértebras, elas vão ser divididas na parte da região lombar. A segunda vértebra vai ser chamada de L2. Então, o ducto torácico, ele vai ter o início na cisterna do quilo, uma dilatação na região anterior da segunda vértebra lombar. Quando nós falamos das vértebras da nossa coluna vertebral, elas vão ser divididas, vai ter C, L, S. Quando nós falamos da região lombar, ela vai ter a nomenclatura, né, de L, aí o número que vai seguir de acordo com a ordem que ela se encontra. Se a segunda vai ser L2. Ela vai receber a linfa proveniente do tronco lombar direito e esquerdo e do tronco intestinal. E esse ducto ainda recebe também o trajeto da linfa do tronco bronco-mediastinal esquerdo, jugular esquerdo e subclávio esquerdo, drenando o conteúdo da veia subclávia esquerda. Então, ela vai ajudar nos vasos, nos troncos que estão do lado esquerdo. E nós temos também o ducto linfático direito, que ele recebe menos linfa, que ele vai ser proveniente do tronco jugular direito, subclávio e bronco-mediastinal direito, levando o conteúdo para a veia subclávia direita. A linfa que vai chegar às veias subclávias vai ser misturada ao sangue venoso e volta a compor o plasma sanguíneo. Então, como que a gente vai entender? Nós temos o mecanismo de troca de nutrientes na parte ali dos capilares sanguíneos, tecidos. Às vezes, conforme os tecidos vão absorvendo mais líquido, nós vamos ter um excesso de líquido intersticial. Quem vai fazer a absorção deste excesso de líquido intersticial? Os capilares linfáticos. A partir dos capilares vão formar os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão mandar esta linfa, este líquido, para os troncos. A partir dos troncos, os ductos vão absorver, vai chegar até essa maior unidade do vaso, que serão os 2 ductos. Dos ductos, ele vai desaguar, por assim dizer, nas veias subclávias. Das veias subclávias, este líquido, esta linfa que foi drenada, ela vai ser retornada ao sangue venoso. Do sangue venoso, ela vai compor o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. A partir daí, então, ele retornou à circulação sanguínea, ele vai ser filtrado junto ao sangue para ser excretado depois filtragem renal. Então, relembrando a função principal lá do sistema linfático, drenar o excesso de líquido intersticial, que vai ajudar a manter uma hemostasia, o controle do volume de sangue circulante, esse volume de sangue circulante, para que não haja excessos, para que não haja uma hipervolemia sanguínea. Também ele vai ajudar na resposta do sistema imunológico adaptativo, conforme nós temos os linfócitos B e T que vão se encontrar nos linfonodos, certo? Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.